Caio, eu queria Uhum. conversar contigo sobre o que aconteceu essa semana envolvendo o nome da ministra Marina Silva. Eu vou colocar aqui 2 vídeos para a comunidade saber Uhum. do que nós estamos falando. Então, nós temos aqui, primeiramente, o vídeo do senador Plínio Valério, que foi o agressor em palavras, vamos dizer assim. Então, vamos ver aqui o... Teve na CPI das ONGs 6 horas e 10 minutos. Imagine o que é tolerar Marina 6 horas e 10 minutos, sem enforcá-la. A minha mulher, que está ali, a Ana, mandava mensagem o tempo todo, né? Instigando, jogando gasolina. E, no final, ela me disse, se você tivesse 10% da paciência que teve com a Marina, a gente nunca brigava. Essa a fala do senador, que eu achei uma fala criminosa. Ele fala que quer ficar 6 horas e 10 minutos com a Marina sem enforcá-la. E aí nós temos agora aqui no outro vídeo a manifestação da Marina. Tá? Então vamos ver a Marina falando, porque isso é um absurdo, né? Eu não tenho o que dizer em relação a isso. Vamos ouvir a ministra. Eu sofri agora pela manifestação de um senador que fez uma afirmação de que era muito difícil para ele ficar conversando comigo durante 6 horas sem me enforcar. A violência política de gênero, ela acontece o tempo todo. Eu fico imaginando alguém que é ministra do Meio Ambiente, alguém que de certa forma é conhecida dentro e fora do país, tem que ouvir uma coisa dessa de alguém incitando a violência por discordar de alguém, porque isso é uma forma de incitar a violência contra uma mulher. Dificilmente, talvez, isso fosse dito se o debate fosse com um homem. É dito porque é com uma mulher preta, uma mulher de origem humilde e uma mulher que tem uma agenda que, em muitos momentos, confronta os interesses de alguns que, no meu entendimento, deveria ficar apenas no espaço da divergência política e não no incentivo à violência. Eu sofri agora. E aí, Fábio, para completar, Caio Fábio, o senador se manifestou e depois de tudo isso, e ele falou, na CPI das ONGs, a ministra Marina esteve, foram 6 horas e 10 minutos que eu a tratei com educação. Ela provocou e eu não entrei nisso, com toda a educação. Por ser mulher, ministra, por ser negra, por ser frágil, foi tratada com toda delicadeza, ela sabe disso. Um ano se passou e eu fui receber uma medalha. Na brincadeira, em torno de brincadeira, eu falei de brincadeira. Imagina vocês o que é ficar com ela 6 horas e não enforcá-la. Todo mundo riu, eu ri, eu brinquei, justificou o senador. Caio, a nossa sociedade, ela está adoecendo, Caio? Não, ela vem doente há muito tempo. E ela só está exprimindo, expressando essa doença, esse carnegão, porque o indivíduo chama isso de brincadeira e diz que não estava com nenhuma intenção má ao dizer e ao falar isto. Isso apenas denota o significado e a essência do machismo estrutural, que é aquele machismo que está entranhado, profundamente entranhado na pessoa. O que eu não creio que seja exatamente o caso dele. Acho que ele foi muito mais consciente, o auditório dele, ele sabia e tinha consciência de que havia muito mais pessoas que ririam daquele tipo de pseudo-brincadeira, que é de fato uma agressão criminosa, perversa, deselegante e nem um pouco masculina, né? Ela só é chauvinista e machista, mas ela não carrega a varonilidade de uma pessoa que, como ser humano, homem, tem consciência do significado da mulher e da nossa igualdade, igualdade e diversidade e diferença, mas igualdade essencial, igualdade no respeito total e absoluto uns pelos outros.
E parece que ele é da minha terra, não é? Eu, pelo menos, tive um amigo em Manaus há muitos anos, há mais de 50 anos, que tinha o sobrenome dele, ou o nome dele, era um jornalista de Manaus. Como é o nome do Eu vou olhar deputado em aqui, questão? eu vou olhar aqui de novo. Não é deputado, é senador. Eu vou olhar aqui de novo, eu já Senador, fechei a. desculpa. Pode falando que eu já vou. Mas não era ele. No máximo, ele seria filho dele. Ele, Plínio a essa Valério. altura. Eu já vou Como? pesquisar o Plínio Valério. Pois é, o nome do meu amigo, mas que a essa altura já deve estar aí com quase 80 anos. Esse aqui tem É, tem o quê? 70 anos. 70? É. Então, meu amigo, eu não recusaria a possibilidade de que fosse ele mesmo, só engordou muito. Ele é de Eirunepé, Amazonas. Da minha terra. Então a gente se conheceu por lá, na TV Amazonas e nas outras mídias, nos anos 70, início dos anos 70. O nome completo dele é Francisco Plínio Valério Tomás. Uhum. Mas muito conhecido como Plínio Valério. Eu lamento, meu irmão, lamento mesmo que você tenha tido não só a deselegância, mas essa emoção tão pouco burilada por qualquer noção de profunda dignidade humana. Porque uma coisa dessa não sai nem na brincadeira, entendeu? Não sai, filho. Não sai mesmo, nem na brincadeira. Quando o coração e a mente de um homem estão educados num outro espírito de civilidade e carregam, como Jesus ensinou a carregar, a justiça do reino de Deus no coração, e entende que em Cristo Jesus não há nem escravo nem liberto, são uma questão que em Cristo está terminada. Nunca podia ter havido, em nome de Jesus, nem de igreja, nem no cristianismo, nem nada. Foi Paulo que escreveu isso, dizendo: em Cristo não há nem escravo nem liberto, nem etnicismos, tipo judeu e grego, que eram os elementos mais chocantes, um no monoteísmo, outro na filosofia, e os romanos não eram mencionados porque eram os acachapantes dominadores políticos, mas o choque do judeu era muito mais a competição com a filosofia grega. Então, não há nem judeu nem grego, não há essa discriminação em Cristo. E nem há nem homem nem mulher. Isso Paulo dizendo. Mesmo depois de ter dito mulheres, depois ele vem e diz: sejam submissas aos maridos, maridos amem as suas mulheres. Aí diz aos escravos: obedeçam aos seus senhores. Aí diz aos senhores de escravo: tratem com dignidade, com respeito os escravos como se fossem irmãos de vocês. Aí ele vai distribuindo o que era possível de se falar no mundo escravocrata, no mundo sexista, chauvinista, machista, patriarcal, no mundo etnicista. Era o que era possível. Mas antes dele dizer o possível, da diminuição de agravos no impacto do aplicativo do que ele estava dizendo naquelas sociedades e naquelas experiências e vivências humanas, antes de tudo, ele enuncia um princípio em Colossenses. Pois em Cristo não há nem judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem bárbaro, nem cita, nem homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Então, até do ponto de vista do Evangelho, quando a gente vê como Jesus tratou as mulheres, não dá para você ser de fato um cristão que esteja impregnado da mente de Cristo, da consciência de Cristo, e tratar uma mulher do jeito que ele tratou. Pô, pode ser que ele diga: bom, mas eu não sou. Eu digo: e daí? E daí?
Isso não passa, em qualquer que seja a perspectiva ética, civilizatória, de consciência, de desenvolvimento humano, de percepção do significado uns dos outros. Não é digno de um senador da República. Eu lamento de todo o coração se você é quem eu estou pensando que você seja. Sinceramente, eu lamento.